Diversas vezes no nosso dia a dia a gente toma várias decisões que, por mais que a gente pense que podem ser extremamente inocentes e nada a ver, muitas vezes elas podem ter algumas consequências bem pesadas, principalmente no pior caso possível. Como por exemplo, quando você está atrasado para alguma coisa e você acaba passando rápido num cruzamento sem olhar para os lados direito, ou por exemplo, você acaba esquecendo um pouco de alumínio enquanto você bota um prato no micro-ondas e você pensa que claramente nada de ruim vai acontecer com isso, sabe? As chances são 1 em 1 milhão de algo de errado acontecer. Mas às vezes você é o escolhido, você é esse 1 em 1 milhão que acaba por sofrer as consequências. E bem, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada. Não é um mistério, mas é um caso que aconteceu no Reddit alguns anos atrás de uma pessoa que acabou por ter um fim meio trágico em si. Enfim, opa, você provavelmente não conhece, mas eu não sou mais o Tubinho. E sejam bem-vindos a mais uma das nossas cestas de mistério. Enfim, eu só queria comentar aqui, enquanto nós não temos uma introdução bonita, porque eu tô sem dinheiro pra pagar pra alguém fazer uma intro bonitinha pra mim, porque eu não sei fazer. Tá calor pra caralho, viu? Tá uns 32 graus aqui na minha cidade, eu tô suando igual um cavalo aqui. Então se eu parecer, mano, um pouquinho cansado falando ou suado, é por causa que está muito quente. Primeiro de tudo, eu tenho que avisar. Esse vídeo e toda essa série, eles são de uma série de vídeos um pouco mais pesados e que muitas vezes não podem ser muito legais. Então, se você tem um pouco de sensibilidade nos tópicos de hoje, principalmente sobre pessoas perdendo membros e essas coisas, e alcoolismo, e, né? Então, talvez esse não seja o melhor vídeo para você. Eu tenho vários outros vídeos aqui no canal que você pode curtir. Então, mas enfim, vamos começar. No começo de 2018, um usuário do Reddit conhecido como Fallen, ou Will para os próximos, fez vários posts em alguns subreddits, sendo ele o Morbid Reality e o Medical Gore, que se você não sabe são subreddits para coisas não legais, para coisas que você não quer ver no seu dia a dia. Onde ele postou fotos extremamente gráficas e feias de ambos os seus pés, com queimaduras de frio. E para quem não sabe, queimaduras de frio são algo muito sério, principalmente em países gelados, onde as pessoas acabam não se preocupando muito com isso e muitas vezes essas queimaduras de frio são piores do que queimaduras de fogo mesmo. Mas enfim, ele postou fotos nesse subreddit com seus pés completamente pretos e com a pele simplesmente descascando, e era horrível. Por motivos óbvios eu não vou estar mostrando aqui. Mas enfim, nos posts havia uma legenda explicando que ele havia ficado uma noite dormindo com meias molhadas no frio. E quando ele acordou, ele simplesmente não conseguia sentir as suas pernas. E devido a isso, ele em algumas semanas teria que fazer uma amputação dupla das pernas. Então ele estava indo perder as pernas. Mas como um pouquinho de felicidade no meio de um caso tão triste e deplorável, ele falou que ele não estava sentindo como se ele fosse perder as pernas. Ele estava sentindo como se ele não fosse ter mais pernas. Qual que é a diferença disso? Eu não sei, mas ele sabia na época. Junto com isso, ele postou uma pequena história de como ele havia chegado nesse ponto, com os pés dele praticamente caindo fora. Onde ele falava que ele trabalhava em uma empresa e ele foi transferido para Wishcom para ficar lá por uns 3, 4 dias para resolver alguns assuntos. E para não pagar um hotel, ele simplesmente decidiu que, ok, ele podia dormir no carro dele e simplesmente ligar o aquecedor do carro e beleza. O problema, e se você não sabe, Wishcom é muito frio, é tipo um dos estados mais frios, fica bem pro norte, quase faz fronteira com o Canadá, quase, nos Estados Unidos. Então é muito frio, ainda no inverno, que era a época que ele tava, faz completamente muito frio lá. Então ele passou o dia inteiro andando na neve e assim fazendo suas meias ficarem completamente molhadas. Ele foi dormir no seu carro, ligou o aquecedor, pensando que, beleza, minhas meias são molhadas, mas com o aquecedor do carro elas vão aquecer rapidinho e elas vão secar rapidão. O problema foi que no meio da noite o seu carro acabou a gasolina, então o aquecedor parou de funcionar.
Juntamente com isso, ele pensou que, beleza, só mais algumas horinhas, eu vou acordar, depois eu tomo um banho e, enfim. O problema foi que os pés dele começaram a doer muito, mas logo em seguida parando. E ele não sentia mais dor, então ele só voltou a dormir. Quando ele acordou, foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Com ele relatando que seus pés estavam completamente congelados e que ele não conseguia mexer nem fazer absolutamente nada. Então, ele começou a sentir uma dor muito forte nas suas mãos e membros posteriores. Ligando para uma ambulância devido a, ele tá se congelando ali, ele foi levado a um hospital mais próximo e lá os médicos tentaram fazer a circulação dos pés dele voltar, mas nesse ponto tudo já havia sido perdido. Era praticamente impossível fazer com que ele conseguisse andar novamente. E para não causar infecções nem nada, o melhor a se fazer nesse momento seria amputar seus 2 pés. Nesse post, ele também afirma que, apesar de tudo e apesar da situação não muito agradável que ele se encontra, ele estava relativamente feliz com a amputação e se livrar dos pés completamente destruídos que ele estava nesse momento. Falando que ele já havia entrado em contato com várias pessoas que produziam próteses e tal, para ver se ele conseguia pegar as melhores próteses que ele podia comprar. E no geral ele parecia bem animado e bem feliz, falando que antes da sua amputação ele era uma pessoa extremamente preguiçosa, que não gostava muito de sair de casa nem fazer nada muito extravagante. Porém, agora com sua amputação ele estava se sentindo como se ele tivesse ganhado uma segunda chance para, nas palavras dele, começar a viver de verdade, afirmando que como a amputação era relativamente embaixo no seu pé e ele ainda assim teria grande parte da sua canela, ele conseguiria ainda fazer praticamente tudo com as próteses, poucas coisas seriam um pouco mais difíceis para ele em si. Então, ele estava levando tudo isso numa nota muito boa. E, beleza, primeiro de tudo, cara, com certeza é uma situação apavorante. Você, imagina, você dorme pensando, tipo assim, beleza, acorda amanhã, resolvo isso depois. E quando você acorda, você simplesmente não consegue andar. É tipo assim, a sua vida mudou só porque você acabou de cometer um pequenozinho erro, tá ligado? Algo que você provavelmente, como eu tava falando mais cedo na introdução do vídeo, algo que você nem pensou na hora. Sei lá, é a mesma coisa de, não vou trancar minha porta hoje. No dia que você não tranca sua porta, algo acontece, sei lá, alguém invade sua casa, tá ligado? E tipo assim, cara, sem contar que, você ter as suas pernas amputadas deve ser uma das coisas mais apavorantes que um ser humano pode passar. Pensar que, eu nunca mais vou ter meus pés, eu nunca mais vou conseguir olhar pra baixo e ver minhas pernas. Com certeza é algo extremamente apavorante. E pra ele estar olhando pra tudo isso com um olhar extremamente positivo que ele tava, é realmente incrível. E capaz de deixar qualquer um feliz pelo otimismo que ele tava tendo em toda essa situação mais do que mórbida. Mas sei lá, ainda assim é meio bizarro pensar que o caminho de toda a sua vida, o resto de sua vida, e ele ainda tinha só 30 anos na época, e ter suas 2 pernas amputadas numa idade tão nova, ainda assim, pensar que só uma pequena decisão, se ele tivesse, sei lá, naquele momento em que ele estava começando a sentir dor nos pés e que o carro dele tinha ficado sem gasolina, ele pegasse, tivesse descido para um hotel ou tivesse feito qualquer coisa, talvez ele ainda tivesse ambos as suas pernas, tá ligado? Ainda assim, uma pequena decisão conseguiu mudar a vida dele para sempre, completamente. E é muito bizarro você pensar nisso. Uma decisão que extremamente inocente, que ele não pensou que ia dar em nada. No Brasil é muito difícil disso acontecer, porque tá quase 40 graus na minha cidade, eu tô cozinhando aqui dentro. Mas é o equivalente a gente pensar. E ainda assim, pra ele tá levando tudo isso no bom espírito que ele tava, realmente mostra completamente a força de vontade que ele tava aí. Como ele tava tentando tirar algo bom de uma situação horrível. Mas, ainda assim, em alguns comentários que ele fez em seus posts, que ele mostrava, suas pernas, ele fala que, ainda assim, ele tava um pouco apreensivo e um pouco com medo do que iria acontecer em si e como ele ia lidar com a situação.
E seria muito fácil para ele para apenas ficar com dó de si mesmo e ficar apenas reclamando de que havia acontecido. E que ficar positivo estava sendo a sua maior preocupação nesse momento. E fazendo isso ele conseguia ter mais forças para continuar. Assim, ele relata que algumas vezes ele estava pensando em só simplesmente pular da janela e acabar com tudo, mas que grande parte dos seus amigos estavam junto com eles nessa situação e estavam dando muita força. Ele afirma também que fazer piada sobre a situação com seus amigos ajudou bastante a situação, deixou o clima bem mais leve e ajudou um pouco ele a continuar sem olhar para o que estava acontecendo. A única coisa que ele realmente estava com medo de verdade era de que quando ele acordasse da cirurgia, olhasse para baixo e não visse seus pés, e visse apenas nada que estava ali. Algumas pessoas perguntaram para ele, fizeram várias perguntas de tudo que estava acontecendo, como, por exemplo, de por que havia demorado tanto tempo desde o ocorrido até a amputação, que naquela época ainda não havia acontecido. E ele explicou que, bem, eles precisavam deixar um pouco da pele crescer para ver se o tecido novo cresceria saudável em si, ou se ele cresceria prejudicado, ou só não cresceria devido à gravidade da situação. Então eles não queriam amputar mais do que seria necessário. O que eu não sei se é o procedimento padrão, mas me parece bem razoável. Ele também afirma que, apesar de tudo, ele estava completamente morrendo de dor. E que os analgésicos que ele estava tomando analgésicos extremamente fortes, não haviam dado muito efeito. E que mesmo que os seus pés tivessem zero sensação e zero movimento, ele sentia constantemente como se eles estivessem sendo esmagados por algo muito forte. Ou como se eles estivessem quase a explodir, nas palavras dele. Que eu não consigo imaginar a dor que esse cara devia estar sentindo nesse momento. E que ele não conseguia dormir por mais de 2 horas porque os pés dele doíam muito. Porém, em um pouco de uma nota boa, ele afirma também que ele havia tido queimaduras de 2º grau de gelo em suas mãos. Porém, elas haviam se curado extremamente rápido e que não havia mais preocupação, ele não teria que amputar as mãos também. E finalmente o dia da cirurgia havia chegado. E felizmente a cirurgia foi um completo sucesso, com absolutamente nenhuma preocupação. E logo o Will já havia voltado aos seus subheads favoritos para zoar com o pessoal e falar como ele havia tirado seus pés. E o Will de sempre, continuando com o bom humor que ele sempre havia apresentado. Um fato curioso foi de que antes dele amputar e tirar as pernas, ele havia pintado as suas unhas de rosa, para, nas palavras dele, seus pés irem embora de uma forma fabulosa em si. E postou foto disso, as quais eu não vou mostrar por motivos muito óbvios, porque não são legais as fotos. Imagina um pé completamente preto e podre com unhas rosas. Não é legal. Beleza, assim que a amputação aconteceu, ele decidiu criar um subreddit para documentar a sua nova vida e a sua nova estadia sem pernas, e documentar todo o processo. E além do mais, para as pessoas perguntarem como ele estava e fazerem perguntas no geral de como é a vida de alguém que não tem pernas. O subreddit ficou conhecido como Chili Chomp Adventures. Will se tornou quase como uma celebridade do Reddit, onde todo mundo naquela época conhecia ele e estava vendo a sua jornada e pelo que ele estava passando. Teve até várias reportagens falando sobre ele, mostrando a resiliência dele e como ele conseguiu tirar o melhor de uma situação completamente horrível. Mas, ainda assim, grande parte do seu público estava lá pela curiosidade mórbida de ver o que estava acontecendo e ver as fotos dele sem perna, que não eram muito legais de se ver. Mas, mesmo assim, com isso, ele continuou no ótimo espírito que ele sempre apresentou. Obviamente que muitas vezes ele fraquejou, porque, mano, é uma mudança muito drástica na sua vida, uma mudança horrível, muito drástica na sua vida. E por muitas vezes ele pensou em desistir e tal. Teve até um caso onde ele havia caído da sua cadeira de rodas e havia rompido um dos pontos que ele havia feito, e isso atrasou um pouco a sua recuperação, mas no geral ele continuava no bom espírito de sempre. Porém, com o tempo, os seus posts começaram a ficar mais e mais infrequentes no seu subreddit.
Eventualmente alguém perguntava como ele tava, e ele dava alguma resposta curtinha e tal, falando só que tava bem, que tava indo e tal. Mas era bem claro que seu otimismo tava começando a acabar e que ele não era mais aquele Will super mega otimista e feliz de antes. É quase como se toda a realidade da situação estivesse começando a pesar muito nas suas costas. E ficando até tempos de até 4 meses sem postar nada. Até que em outubro ele respondeu um post onde a pessoa perguntava o que tinha acontecido com ele, se ele estava bem e tal. E ele acabou por responder esse post. Nesse post ele afirma que a fisioterapia estava indo bem, porém ele não estava tendo tanto progresso quanto ele gostaria. E que muitas vezes ele ainda sofre com muita e muita dor, principalmente dor fantasma, que para quem não sabe é quando você corta, no caso você não, né, mas você tem um membro amputado e você ainda sente ele, você ainda sente dor, e você sente muita dor. Ele afirma que principalmente quando ele estava tentando relaxar, essa dor acabava completamente com ele. Algo que ajudou muito ele foi meditações ditadas no YouTube, onde ele entrava via vídeos de meditação e isso ajudava muito ele a se concentrar e esquecer um pouquinho da dor. Porém, ainda assim, era um pouco complicado. E com isso ele praticamente abandonou o subreddit. No post futuro ele também relata que ele estava um pouquinho cansado de ser reconhecido apenas como só o cara que foi amputado, o cara que teve as pernas cortadas fora. E que ele estava querendo fugir um pouquinho do assunto. Ele ainda continuava bem ativo no Reddit e em outros subreddits que ele gostava e tal, mas evitando ao máximo possível os assuntos dele ser amputado e essas coisas. Porém, ainda assim, ele postando sempre muito carinho e amor a todo mundo que perguntasse como ele estava e todo mundo que havia tido também alguma amputação e mandando sempre muitas mensagens encorajadoras para essas pessoas que estavam passando por esse tempo difícil que ele também passou. Ele continuava bem ativo, principalmente em subreddits de cinema, algo que ele gostava bastante e, como ele mesmo falava, era o que ele mais podia fazer nessa época, já que ele não tinha muitas coisas que ele podia fazer sem precisar sair do lugar. E com o tempo ele apenas foi entrando na obscuridade e foi dando umas grandes sumidas. Ele já não respondia mais seu subreddit há muito tempo e ele começou a dar uma sumida dos outros. Isso porque, justamente igual eu falei antes, ele estava cansado de ser apenas conhecido como o cara amputado do Reddit. E isso estava começando a entrar demais na mente dele, onde as pessoas só viam ele como isso e ele não estava gostando tanto dessa imagem que ele estava tendo. Ele também queria fugir um pouquinho dessa realidade, queria esquecer um pouco isso. E quando você é conhecido como o cara amputado do Reddit, é um pouquinho complicado. Apesar de tudo, as pessoas ainda assim continuavam comentando e mandando coisas que ele gostaria para ele no subreddit. Ainda assim, teve vários comentários criticando toda a situação do Will, falando que grande parte das suas escolhas foram irresponsáveis e que ele estava glamorizando toda essa situação. Nós não sabemos, o Will nunca respondeu os comentários, nunca falou, então a gente não consegue saber quanto ele foi afetado negativamente por esse tipo de pessoa que foi lá falar essas coisas pra ele. Porém, com certeza que esse foi um dos motivos dele ter abandonado a internet de vez. E a partir disso, o subreddit foi também morrendo e foi ficando esquecido pelas pessoas. Até que, um ano depois, uma das moderadoras desse subreddit fez um post não muito agradável, com uma notícia bem triste. Will havia falecido. Ele havia morrido pouco antes dela fazer esse post. Ela havia descoberto isso porque no Facebook da mãe dele, ela havia feito um post falando sobre o falecimento do filho. E ao perguntar para a mãe afirmou que ele acabou morrendo por envenenamento por álcool. Que, para quem não sabe, é quando você bebe muito e seu fígado não aguenta mais. E foi uma completa surpresa para todo mundo que estava acompanhando a saga dele. Alguém tão positivo e que estava sempre a fim de lutar para ter uma vida melhor, acabou falecendo de um jeito tão trágico, falecendo quase como um viciado em álcool. A menina que fez o post afirmando a morte dele afirma que ele iria querer que as pessoas ficassem
sabendo disso, da causa da morte dele. E que, ao contrário do que todo mundo estava pensando, isso não foi algo tão inesperado assim. Will, ele já havia dado sinais de que ele não estava muito bem por muito tempo. Várias vezes ele comentava em subreddits falando que não estava se sentindo muito bem, que estava precisando de alguns conselhos e que no geral estava tendo só uma vida extremamente complicada em si. Ele estava utilizando o álcool como uma forma de tentar esquecer um pouco da realidade. Ela afirma que fez esse post porque ele com certeza iria querer que as pessoas soubessem o que aconteceu com ele, tanto para ter um ponto final nessa história, tanto para ninguém seguir os passos dele e acabar tendo o mesmo caminho. E é realmente uma infelicidade muito grande de que alguém tão forte e alguém tão incrível como Will acabou por falecer de uma maneira tão trágica. Alguns dias atrás, tipo 2, 3 semanas, ela fez um post no subreddit Morbid Reality. Foi assim que eu fiquei sabendo da história. Post que eu vou dar uma lida nele agora. Do viral ao esquecido, a triste história por trás de Will, a estrela morta de Ours Last Chili Chomp Adventures e a mórbida realidade da vida depois de perder as pernas devido ao congelamento. Eu estava envolvida com um cara que se tornou um amputado duplo abaixo do joelho. Seu nome era Will. Ele tinha 30 anos quando adormeceu em um carro congelado em dezembro de 2017 e acordou com queimaduras de frio. Ele era um personagem semi-transitório que viajava para trabalhos de construção. Ele geralmente ficava em hotéis baratos, mas em um esforço para economizar dinheiro, uma noite decidiu dormir em seu carro congelado em uma cidade nos arredores de Chicago chamada Midlothian. Ele acordou com os pés sólidos como uma rocha e em pouco tempo eles foram amputados. Ele quase perdeu as mãos também, mas elas puderam ser salvas, embora com alguns danos aos nervos. Nos primeiros meses, ele ficou grato por estar vivo após o acidente, enquanto estava cheio de drogas e cheio de esperança, risadas, famílias, amigos e médicos gentis. Ele se tornou viral no Reddit, foi notícia, ganhou dinheiro e presentes de estranhos, preparou algumas próteses legais, fez fisioterapia para ajudá-lo a aprender a andar, tornou-se próximo novamente de sua família distante. Além de perder os pés, foi na verdade um dos melhores momentos de sua vida. Não posso dizer exatamente quando as coisas começaram a mudar, talvez cerca de 6 meses depois. A realidade o atingiu com força. Ele não tinha seguro, então teve que morar em uma casa de repouso em um lugar desconhecido, onde estava cercado por CNAs queimados e pessoas várias décadas mais velhas que eles. E ele nem podia sair da casa sem permissão. Ele teve que dividir o quarto com um paciente inconscientemente com demência. Quando ele estava totalmente recuperado, eles retiraram seus remédios para dor e ansiedade. Sua família se esqueceu dele novamente. Ele não conseguia encontrar trabalho porque não tinha conhecimento de informática. Ele não tinha nenhum amigo que morasse perto dele. Ele nunca conseguiu marcar uma consulta de fisioterapia. Ele desenvolveu dor fantasma. De repente, ele estava endividado e não tinha mais renda. Ele realmente não conseguia praticar muitos hobbies de onde estava porque não tinha quase nenhum de seus pertences. Ele rapidamente ficou terrivelmente deprimido, compreensivelmente. Para o que os médicos não medicaram, estou medicada para a depressão e optei por ficar sem medicação para contrabandear comprimidos para ele. Ele parou de tentar aprender a andar novamente e suas próteses ficaram sem uso ao lado de sua cama. Certa vez, alguém lhe deu um pouco de álcool, mas foi pego e a equipe médica tratou isso como uma tentativa de suicídio. Então, eles estavam com 5.150 anos. Tudo que ele realmente tinha era seu telefone, um laptop para mantê-lo ocupado / entretido. Ele ficou preso assim na casa de repouso por mais de 2 anos. Finalmente, ele conseguiu se mudar para uma casa de repouso em Chicago que lhe permitiu alguma liberdade. Basicamente, um complexo de apartamento com algumas equipes médicas e acomodações para pessoas com deficiência. A primeira coisa que ele fez foi começar a beber muito. E foi tudo o que ele fez, o dia todo, todos os dias, até morrer de intoxicação alcoólica aguda. Cerca de 6 meses depois, em 17 de agosto de 2021, aos 33 anos. A instalação onde ele morava ficava na mesma cidade onde morava sua irmã, e ela nunca foi vê-lo. Sua família não realizou um serviço memorial ou funeral para ele. Eles nem sequer imprimiram um obituário. Eles o cremaram imediatamente, embora sua família fosse judia, então eles não acreditavam em cremação. Tudo que ele conseguiu foi uma postagem de 2 frases de sua mãe no Facebook.
Tentei assumir alguma responsabilidade em manter viva a memória dele após a morte, mas a mãe dele lutou para me manter fora disso e infelizmente ela venceu. O acidente que atingiu suas pernas não o matou diretamente ou imediatamente, mas foi o responsável final por sua morte. O subreddit que ele criou para documentar sua jornada depois se tornou viral. Bem, a maneira que o Will morreu realmente não importa. O que realmente importa é como ele vai ser lembrado pelas pessoas e por toda a positividade que ele conseguiu espalhar, com certeza motivando muita gente que estava em uma situação similar a dele a continuar firme e forte, a continuar sempre indo em frente e não desistir, por mais que a sua situação possa ser extremamente horrível e você esteja em um buraco que você simplesmente pare e pense que você não consegue sair. Sempre há algo positivo que você possa tirar. Por mais que a sua situação pareça horrível, tudo isso depende de você. E é assim que o Will deve ser lembrado, como alguém que com certeza ajudou muita gente a continuar seguindo em frente. E por mais que ele tenha tido uma morte extremamente trágica, até isso pode ser um ensinamento para todo mundo que acompanhou toda essa saga dele. Enfim, o caso de Will é um caso extremamente trágico e é realmente muito triste que ele tenha acabado da maneira que ele acabou. Porém, há sempre algo bom que a gente pode tirar dessa situação e há sempre algo positivo que a gente pode olhar e retirar disso aqui. Enfim, essa foi nossa historinha de terror de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, semana que vem. Muito obrigado por assistirem até aqui. E até mais, guys. Por favor, dá like no vídeo, por favor, isso me ajuda muito, obrigado.